Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alessandra Boscovic, sou professora de Direito do Trabalho e criadora do canal Jus Variandi. Eu estou aqui hoje a convite do Direito em Conquista para conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto de direito do trabalho que vem despencando nos últimos exames de ordem. Eu estou falando das estabilidades provisórias ou garantias de emprego. Tivemos aqui uma pequena falha técnica no início com a inversão da câmera, peço desculpas a vocês, mas acho que agora já está regularizado. Antes de iniciar a nossa conversa sobre as estabilidades provisórias, eu gostaria de agradecer ao Direito em Conquista pelo convite de estar aqui hoje, porque é uma satisfação imensa para mim passar agora alguns minutos aqui ao lado de vocês, conversando sobre esse assunto do qual eu gosto tanto. Tô vendo muita gente entrando agora, sejam muito bem-vindos. Alguns nominhos conhecidos eu vejo aqui, professor Alexandre, olha só, seja muito bem-vindo, que bom te ver aqui. Enquanto o pessoal vai chegando, vai se instalando, eu queria conversar rapidinho com vocês um pouquinho sobre mim, para que vocês saibam, enfim, quem é essa pessoa com quem vocês estão falando. Meu nome é Alessandra, eu moro em Curitiba, sou advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho na Universidade Positivo. Fiz o meu mestrado na PUC do Paraná e estou terminando o meu doutorado também aqui na PUC do Paraná. Então lá se vão pelo menos 10 anos em que o direito do trabalho tem feito parte da minha vida com muito amor. Vamos falar das estabilidades provisórias. Vejo que o pessoal já está instalado aí. Gente, estabilidades provisórias precisam ser primeiramente contrapostas com a estabilidade decenal, que está prevista lá na CLT e que, infelizmente ou felizmente, não se aplica mais nos dias de hoje. Então vamos pensar o seguinte, de acordo com a CLT, quando um empregado completasse 10 anos de trabalho numa mesma empresa, ele adquiriria estabilidade decenal, que seria semelhante ao que nós temos hoje com os servidores públicos que prestam concurso público. Então existiria uma estabilidade vitalícia e esses trabalhadores não poderiam ser dispensados. Com a Constituição de 88, essa estabilidade decenal deixa de existir, já que o FGTS se torna o regime obrigatório para todo mundo. E o que nós temos hoje, então, desde a vigência da Constituição de 88, são as chamadas estabilidades provisórias. Elas são provisórias porque elas têm uma duração de tempo pré-estabelecida. Pode durar mais, pode durar menos, mas sempre tem um prazo de validade para essa proteção. Justamente por isso, grande parte da doutrina não gosta da expressão estabilidade provisória e prefere que a gente chame de garantia de emprego, porque a palavra estabilidade iria remeter a algo necessariamente definitivo, o que não é o caso desses institutos aqui. Então, as estabilidades provisórias são diversas, mas nessa tarde de hoje a gente vai conversar sobre apenas 4 institutos: a estabilidade provisória do dirigente sindical, do cipeiro, do acidentado e da gestante. A gente escolheu essas 4 garantias de emprego para esse bate-papo porque estas proteções vêm despencando nos últimos exames de ordem, na primeira fase eu estou falando. Exceção é a prova que não tenha cobrado pelo menos uma questão envolvendo alguma destas estabilidades provisórias que eu falei para vocês. Então, dirigente sindical, gestante e acidentado, batata, né? Questão certa de exame de ordem. A do cipeiro não foi ainda objeto de nenhuma cobrança, mas como é muito simples e muito parecida com a do dirigente sindical, não custa a gente já conversar um pouquinho também. Vamos primeiro à estabilidade do dirigente sindical, que está prevista lá na Constituição Federal, no artigo 8º, inciso 8. De acordo com esse dispositivo, não podem ser dispensados, salvo se for por justa causa, os empregados que exerçam cargo de direção ou de representação sindical. O diretor sindical é conhecido como dirigente sindical, por isso que a gente fala, né, na garantia de emprego do dirigente sindical. Tomem cuidado, porque existem 2 figuras do universo sindical que não têm essa mesma proteção.
Eu estou falando dos conselheiros fiscais e dos delegados sindicais. Essas duas figuras não têm direito à estabilidade provisória. Tanto é verdade que o Tribunal Superior do Trabalho, TST, já editou 2 orientações jurisprudenciais, OJs, sobre esse assunto. São elas as OJs 365, que não permite a garantia de emprego do membro do Conselho Fiscal, e também a OJ 369, que diz que o delegado sindical não tem essa proteção. Então, para quem chegou ali um pouquinho depois, a estabilidade provisória do dirigente sindical vale para quem exerce cargo de direção ou de representação sindical, mas não vale para quem exerce cargo de conselheiro fiscal ou de delegado sindical. Vamos pensar em quando nasce essa garantia de emprego e quanto tempo ela dura. De acordo com a regra aqui da Constituição, a estabilidade provisória surge no registro da candidatura e dura até 1 ano após o término do mandato. Registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. Então vamos imaginar que eu, Alessandra, esteja registrando aqui a minha candidatura para cargo de direção sindical. Registrei a candidatura, nasceu a minha estabilidade provisória. Teremos ali um período de campanha, de eleição sindical, e chegará o dia das eleições. Se eu perder estas eleições, então neste momento se encerra a minha estabilidade provisória. Por outro lado, se eu vencer as eleições, então aquela estabilidade provisória que nasceu lá no registro da candidatura e me acompanhou durante todo esse período de campanha, vai permanecer durante todo o meu mandato e após o término do meu mandato eu terei mais 1 ano ainda de proteção. Nunca é demais lembrar que a CLT permite que o mandato do dirigente sindical tenha uma duração de até 3 anos. Portanto, nós estamos falando aqui de uma estabilidade provisória que vai ter uma extensão muito grande. Vai do registro da candidatura até 1 ano após o término deste mandato. Mas vamos pensar uma coisa, gente. Eu, Alessandra, fui lá e registrei a minha candidatura no sindicato. O meu empregador, ele é onisciente, onipresente e vai adivinhar que eu fiz esse registro? Claro que não, né? Então, surge aqui um dever para o sindicato, que é o dever de comunicar ao empregador que houve esse registro dessa candidatura. E mais para frente, o dever de comunicar que houve uma eleição e que aquela chapa venceu ou perdeu. Este dever de comunicação está previsto na CLT no artigo 543, parágrafo 5º. Esse artigo diz que, registrada a candidatura ou ocorridas as eleições, o sindicato tem um prazo de 24 horas para comunicar por escrito aos empregadores daqueles empregados que se candidataram de que houve essa candidatura ou de que houve essa eleição. Com relação a esse prazo do artigo 543, existe uma súmula do TST super importante, que é a súmula número 369, que inclusive teve uma alteração na redação em 2012 e que já foi cobrada no exame de ordem 2 vezes. Só esse ponto dessa súmula. Então, para vocês verem como é importante. Essa súmula diz o seguinte: a garantia de emprego do dirigente sindical persiste, perdura, ainda que o sindicato não respeite o prazo do artigo 543, desde que o empregador, por qualquer meio que seja, tome conhecimento desse registro dessa candidatura ainda na vigência do contrato de trabalho. Então, em outras palavras, ainda que o sindicato não comunique para o empregador, se o empregado comunicar por um e-mail, por um AR ou por qualquer outro meio, essa comunicação vale para fazer nascer a estabilidade provisória. O que a gente não aceita apenas é a comunicação que ocorra após o término do contrato de trabalho, até mesmo como forma de evitar qualquer tipo de má-fé ou qualquer tipo de falcatrua mesmo, de que o empregado espere o contrato terminar para só depois ajuizar uma ação dizendo que aquela dispensa foi arbitrária. Então, retomando, a súmula 369 diz que a estabilidade provisória do dirigente sindical persiste, mesmo que o sindicato não cumpra com o prazo do artigo 543,
desde que o empregador, por qualquer meio que seja, tome ciência daquele registro de candidatura ainda dentro da vigência do contrato de trabalho. Ok? Legal! Vão me dizendo se vocês têm dúvidas aí, que aí eu vou acompanhando e posso ir auxiliando, enfim, respondendo as perguntas de vocês. Seja bem-vindo, Marcos! Ainda sobre a estabilidade do dirigente sindical. Outra informação importante diz respeito ao registro da candidatura o registro da candidatura durante o aviso prévio. A súmula 369 diz que não há estabilidade provisória para aquele trabalhador que registra sua candidatura a dirigente sindical no curso do aviso prévio. Para finalizar a estabilidade provisória do dirigente sindical, vale falar ainda sobre o número de diretores que um sindicato pode ter. A CLT estabelece que cada sindicato pode ter no máximo 7 diretores titulares e mais 7 diretores suplentes. Quando a Constituição de 88 veio, surgiu a dúvida se esse número 7 seria recepcionado pela Constituição ou não, já que o artigo 8º da Constituição diz que não pode haver qualquer tipo de interferência dos entes públicos na atividade sindical. Para resolver essa dúvida, o TST, na súmula 369, resolve o problema e diz: o número de 7 diretores titulares e suplentes previstos lá na CLT foi recepcionado pela Constituição. Isso significa que o sindicato pode ter quantos membros diretores ele quiser, mas apenas 7 titulares terão direito à proteção e 7 suplentes também. É uma forma de evitar que o sindicato se transforme num cabide de estabilidades provisórias. A gente não pode esquecer que a gente vive no Brasil, né? E que a malandragem é muito comum, é muito presente. Então, essa limitação em 7 tem por objetivo limitar qualquer tipo de conduta nesse sentido. Belezinha? Legal! Feito isso, vamos falar então sobre a estabilidade provisória do cipeiro. Cipeiro é aquele trabalhador que integra a CIPA. E a CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, pessoal, é uma comissão paritária. Isso significa que ela tem um número par de membros. Metade dos membros da CIPA é nomeada pelo próprio empregador, ou seja, é escolhida pelo próprio empregador. A outra metade dos membros da CIPA é eleita pelos colegas trabalhadores. Terão direito à estabilidade provisória apenas aqueles membros da CIPA que foram eleitos pelos colegas trabalhadores, tanto titulares como suplentes. Isso leva a uma curiosidade. O presidente da CIPA vai ser sempre um membro eleito, o presidente da CIPA vai ser sempre um membro nomeado pelo empregador. E, por consequência, o presidente da CIPA não tem direito à estabilidade provisória. Por outro lado, o vice-presidente da CIPA vai ser sempre um membro eleito pelos trabalhadores. E, por consequência, o vice-presidente da CIPA vai ter direito à estabilidade provisória. Então, vejam que o presidente da CIPA não tem a proteção, mas o vice-presidente da CIPA tem. A duração da estabilidade provisória do cipeiro é exatamente a mesma do dirigente sindical, ou seja, vai desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do mandato. A questão é que a duração do mandato do cipeiro é muito menor do que o limite estabelecido pela CLT para a duração do mandato do dirigente sindical. Como eu disse antes, o mandato do dirigente sindical pode durar no máximo 3 anos. O sindicato vai definir a duração, mas no máximo 3 anos. O mandato do cipeiro vai ser de 1 ano, sendo possível uma prorrogação. Beleza? Para finalizar só a questão do cipeiro, vale mencionar aqui qual é o dispositivo legal que traz essa previsão. Já devia ter feito isso no início, mas acabou passando. É o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, artigo 10, inciso 2, a linha A. Maravilha? Feito! Então, passamos agora para a estabilidade provisória do acidentado. Nós chamamos de acidentado aquele empregado que sofre um acidente do trabalho. É importante aqui fazer só um pequeno parênteses
sobre o conceito de acidente do trabalho. Para fins de direito do trabalho, a gente considera um acidente do trabalho duas circunstâncias. A primeira delas é o acidente típico, que é um acidente propriamente dito, que aconteça dentro do estabelecimento do empregador ou fora do estabelecimento quando o empregado estiver cumprindo, executando ordens do seu empregador. Ou seja, quando o empregado estiver em serviço. A outra forma de acidente do trabalho são as chamadas doenças ocupacionais, que são doenças que têm uma ligação, um nexo de causalidade com o trabalho realizado. Então, é uma doença que decorre daquela prestação de serviços. Tanto o acidente típico como a doença ocupacional são consideradas acidentes do trabalho e, portanto, remetem à estabilidade provisória do acidentado, da qual a gente vai falar agora. Essa estabilidade do acidentado tem previsão em dois dispositivos. Vocês vão encontrar lá no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e também na súmula 378 do TST. Parênteses aqui. Essas questões de exame de ordem de primeira fase, que eu tenho comentado com vocês, que tem caído muito sobre estabilidade provisória, via de regra, são pautadas nas súmulas. Então, tem que estar bem esperto com a súmula específica da estabilidade do dirigente sindical, do acidentado e da gestante, que a gente vai falar na sequência, ok? Beleza. Então, voltando. Garantia de emprego do acidentado. De acordo com a súmula 378, existem 3 requisitos para que o empregado tenha direito a essa proteção, tenha direito a essa estabilidade provisória. Que requisitos são esses? Primeiro, que tenha sofrido um acidente do trabalho. Não é qualquer doença, não é qualquer acidente que gera essa proteção, pessoal. É só aquela lesão decorrente de um acidente do trabalho, considerando esse conceito amplo do qual a gente já conversou. Além da existência de um acidente do trabalho, a gente precisa que tenha sido um acidente minimamente grave para garantir essa proteção. Do contrário, um empregado que fez um corte de papel no dedo teria direito à proteção. Não é esse o intuito do direito do trabalho. Então, para definir o que é um acidente grave o suficiente para ensejar essa proteção ao emprego, a gente vai usar o critério do afastamento. Quantos dias o empregado teve que ficar afastado do trabalho por razão daquela doença que ele teve. Se o afastamento for superior a 15 dias, então eu continuo dentro dos requisitos para concessão da estabilidade provisória. Por outro lado, se um empregado sofreu de fato um acidente do trabalho, mas por conta dele ficou afastado menos de 15 dias, não há mais que se falar na proteção ao emprego, na estabilidade provisória. Voltando então para os 3 requisitos da estabilidade provisória do acidentado, previstos na súmula 378. Primeiro deles, acidente do trabalho. Segundo, afastamento superior a 15 dias. Terceiro, nesse período de afastamento, superior aos 15 dias, portanto, o empregado precisa estar recebendo o auxílio-doença acidentário da Previdência Social. Ou seja, ele tem que entrar em gozo de um benefício pago pelo INSS, que é o auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção ou não de auxílio-acidente. O que importa aqui é o auxílio-doença acidentário. Pois bem, a estabilidade provisória do acidentado vai ter uma duração de 12 meses. Mas esses 12 meses não começam a fluir da data do acidente, não começam a fluir da data do afastamento. Esses 12 meses de estabilidade provisória só começam a fluir após a alta médica. Ou, nos termos da súmula 378, esses 12 meses da estabilidade provisória começam a fluir apenas após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente da percepção do auxílio-doença, ok? Gente, eu tô vendo vários recados de vocês aqui enquanto eu tô falando. Obrigada, eu fico muito feliz de ver
todos esses comentários positivos, pessoal se identificando, dizendo da onde é, mas eu já me dei conta que se eu tento ler o que vocês estão me dizendo enquanto eu tô falando, eu acabo me atrapalhando inteira. Então não me levem a mal, eu vou continuar simplesmente falando sobre o nosso conteúdo. Oi, Júlia! Oi, Aninha! Oi, todo mundo! Eu vou continuar falando sobre o nosso conteúdo e aí no final a gente conversa de uma forma mais pessoal, beleza? Ok. Sobre o acidentado ainda. Vamos imaginar, gente, que o empregado sofra um acidente do trabalho num contrato que originalmente era firmado por prazo determinado, a exemplo de um contrato de experiência. Então, eu fui contratada, eu não, porque eu não quero sofrer acidente nem sequer no exemplo. Vamos imaginar que um empregado tenha sido contratado na modalidade do contrato de experiência. E durante o contrato de experiência ele sofre um acidente do trabalho. Pergunta que fica: existe estabilidade provisória mesmo no contrato celebrado por prazo determinado? Sim, temos estabilidade provisória mesmo no contrato firmado por prazo determinado. É o que diz a súmula 378 do TST. Beleza? Para quem chegou depois, meu nome é Alessandra Boscovic, professora de Direito do Trabalho, e nós estamos falando sobre as estabilidades provisórias. Não todas as estabilidades provisórias que existem, porque não seria possível, mas sobre as principais, sob o ponto de vista profissional e sob o ponto de vista do que tem sido cobrado no exame de ordem, ok? A gente já falou sobre a estabilidade provisória do dirigente sindical, sobre a estabilidade provisória do cipeiro, e agora a gente concluiu a estabilidade provisória do acidentado. Vamos falar, nossa última estabilidade provisória de hoje, da gestante. Essa proteção está prevista lá no ADCT, artigo 10, inciso 2, a linha B. E também na CLT, no artigo 391-A. Vejam que é o A maiúsculo, é aquele artigo que foi inserido depois, não é a linha A, é o artigo 391-A. Isso sem falar também na súmula 244 do TST, importantíssimo. Então vamos lá. A empregada, mulher no caso, que engravidar, vai ter direito a uma estabilidade provisória, o que significa dizer que ela não pode ser dispensada, salvo se cometer uma justa causa, salvo se ela praticar uma falta grave. Essa estabilidade provisória da gestante tem início na confirmação da gravidez e se estende até 5 meses após o parto. Então, nos termos do ADCT, a estabilidade provisória da gestante é desde o início, desde a confirmação da gravidez, até 5 meses depois do parto. Quero fazer um alerta com relação a isso. Embora a redação seja clara em confirmação da gravidez, e embora qualquer pessoa, numa interpretação literal disso, entenderia que confirmação da gravidez é o exame médico, o laudo ou o teste de farmácia, enfim, mas é a confirmação da gravidez propriamente dita, a interpretação, o entendimento jurisprudencial sobre o caso é de que a estabilidade provisória da gestante nasce na concepção em si. Então, o espermatozoide fecundou o óvulo. Pronto, tenho estabilidade provisória no emprego. Mesmo que meu empregador não saiba, mesmo que eu mesma, gestante, não saiba, mesmo que eu saiba e não queira dizer, pouco importa. O entendimento jurisprudencial é de que surge, então, a estabilidade provisória na concepção. Mas para quem for fazer exame de ordem ou concurso público, fica atento na redação do ADCT, que diz confirmação da gravidez e não concepção. Ok? Beleza. Nesse sentido, a súmula 244 do TST já disse de forma clara que o desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito à estabilidade provisória. Então, como eu já tinha dito antes, mesmo que a gestante sequer soubesse, ou se soubesse, mas não tivesse comunicado ao empregador, a estabilidade provisória já existe, mesmo antes dessa comunicação. E se a gestante, se a mulher engravidou de propósito lá no meio do aviso prévio, ela tem estabilidade provisória? Tem, pessoal.
Artigo 391-A da CLT diz que a gravidez ocorrida no curso do aviso prévio gera, sim, a estabilidade provisória. Se houve má-fé ou não houve, são outros 500, que aí o direito do trabalho não entra no mérito. O fato é que existe aqui a proteção à maternidade, a esse bebê que está vindo por aí. O mesmo vale para as hipóteses em que a mulher engravida num contrato a prazo determinado ou num contrato de experiência. Súmula 244 do TST garante a proteção à gestante mesmo quando ela é engravida no contrato de experiência, no contrato a prazo determinado. Beleza? Gente, dúvidas? Essa é a hora de vocês mandarem, porque agora eu consigo ler o que vocês postarem aqui pra mim. Sim? Não? Maravilha! Então, gente, muito obrigada por terem assistido a essa transmissão. Meu nome é Alessandra Boscovic. Eu agradeço mais uma vez ao Direito em Conquista pelo convite de estar aqui hoje. Foi uma satisfação imensa. Continuem acompanhando o Direito em Conquista e quem quiser, dá uma olhadinha também no canal Jus Variandi, onde eu estou passando dicas de direito do trabalho especificamente, ok? Muito obrigada de novo, beijos, bons estudos e até a próxima!